Essa é a Unify. Eu escolhi uma ótima faculdade e isso mudou minha vida. As portas do mercado de trabalho abrem mais fácil para profissionais altamente capacitados. Unify. É tudo isso e muito mais. Olá! O programa desta semana vai mostrar as entrevistas especiais com os professores da Unify, ansiedade, como lidar com as crianças, aulas remotas e saúde, tudo ligado ao coronavírus. A ferramenta mais importante é o pensamento, né? Então, na verdade, se policiar mesmo e tentar, na verdade, reconhecer seus próprios medos. O primeiro é que eles estão tendo a oportunidade de verem professores buscarem o inesperado. Ninguém planejou viver isso. Unify acontece, programa da TV Universitária Unify, produzido por alunos de jornalismo, publicidade e propaganda, está só começando. Respeitando o pedido das autoridades, estamos em casa. E começamos o programa de hoje com a psicóloga e professora da Unify, Betânia Alves da Lagli, que fala como controlar a ansiedade em tempos de coronavírus. Está no ar mais um plantão Ajuda Aí. Dessa vez, novamente, o assunto é sério, a ansiedade nesse período de coronavírus. Para falar sobre o tema, estamos aqui com a professora Betânia. Professora, primeiramente, muito obrigado pela participação. E quais são os principais aspectos psicológicos que envolvem essa pandemia? A gente está falando muito de como a gente se prevenir e pouco sobre os aspectos psicológicos que são importantes, extremamente importantes nesse momento, né? Então eu vou colocar, nem todas as pessoas vão lidar de igual forma, né, nessa situação. As pessoas que tendem a ter uma ansiedade maior, ela vai caracterizar por um nervosismo, uma falta de ar, uma dificuldade em dormir. Nós podemos separar em várias categorias, vamos colocar, aquelas pessoas que não estão infectadas, mas que para isso ligam constantemente para os seus familiares, perguntam como que eles estão. Caso eles saiam, eles têm que checar como que esses familiares, se eles tomaram todas as medidas pertinentes, né? A questão da preocupação excessiva e acaba perdendo o sono, a busca constante por material para ver o que está acontecendo, o que está falando. Então, todas essas questões, elas vão, na verdade, prejudicar e vão aumentar o mal-estar, né, dessas pessoas. Para as pessoas que já estão sofrendo com ansiedade, principalmente nesse momento, quais são as principais ferramentas que elas podem utilizar para combater isso? A ferramenta mais importante é o pensamento, né? Então, na verdade, se policiar mesmo e tentar, na verdade, reconhecer seus próprios medos, ver o que esses medos estão falando, porque são muitos. O medo do isolamento, será que eu vou conseguir pagar o que eu tenho que pagar? A questão financeira, ela vai contar muito nesse momento. Então, assim, saber, na verdade, reconhecer essa emoção que é o medo. O medo é positivo, ele não é ruim, mas ele, quando ele se torna não adaptativo, aumenta intensamente, é isso que torna um problema para nós. E a ansiedade é um medo, é uma preocupação antecipada daquilo que vai acontecer. Então, reconhecer esse sentimento e tentar conversar com os seus familiares, manter as amizades. Como eu falei que eu ia dividir em alguns aspectos, as pessoas que são de risco, elas, na verdade, ser realistas na situação, nem amplificar demais e nem deixar as coisas muito triviais, né? Nada, não, que isso não vai acontecer comigo. E as pessoas que vão ser infectadas. Então, a gente observa também, pelo relato dos países que já estão vivendo isso, as pessoas falarem como que elas se sentem. Por exemplo, mulheres grávidas com medo de falta de informação, de como que vai lidar com essa situação. E as pessoas que já têm, manter o otimismo, para que elas possam lembrar de situações em que o seu próprio corpo reagiu positivamente a essa situação da doença, de outras doenças que teve.
E também o que eu consegui estudar, né, das pessoas que já viveram essa situação, que experiências passadas de como que você lidou com situações difíceis também vai ser um divisor de águas, vamos dizer, para você poder enfrentar positivamente essa situação. Então, se você lembrar de situações em que você sofreu e que teve bom resultado, que você teve sucesso, isso vai te ajudar. Então, em síntese, a questão de você trabalhar os seus pensamentos, não deixar que o WhatsApp, as informações excessivas, elas possam contribuir ainda mais para aumentar o seu nível de ansiedade, manter o otimismo, manter as relações familiares e sociais de uma outra maneira. Nós estamos isolados na questão física, mas nós não vamos estar isolados na questão dos relacionamentos, da manutenção das nossas interações sociais, que hoje a tecnologia nos permite. E procurar coisas saudáveis para fazer. Então, ocupar o pensamento com uma boa leitura, com um bom programa de televisão, isso vai ajudar demais a diminuir, a minimizar os impactos que algumas pessoas ansiosas têm a respeito de situações como essa que nós estamos vivendo. Então, perfeito, professora, muito obrigado pela participação e você segue acompanhando todas as principais novidades sobre o coronavírus. A gente segue te alertando e te trazendo boas notícias sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo. No próximo bloco, mais bate-papo sobre o coronavírus. A gente volta já. Entre uma escalada e outra, eu pensava, que faculdade faço no ano que vem? Aí tomei a decisão. Saúde na Unify é a minha cara. É pra lá que eu vou. Unify. É tudo isso e muito mais. A intenção disso é o quê? Informar, né? Dar aí uma melhor perspectiva para aquele que precisa declarar e quando ele precisa de um profissional a gente indica aqueles que têm em São João, né? Então esse objetivo é plenamente social, que a Unify já faz há alguns anos, procurando esclarecer as dúvidas sobre o imposto de renda. Para falar de mais um assunto importante, as aulas remotas, o repórter Guilherme Coelho também entrevistou o professor Marcos Alvarenga, coordenador do curso de Pedagogia da Unify. Está no ar mais um Ajuda aí, edição Plantão Especial, para falar de um assunto muito sério, as aulas remotas presentes em diversas instituições de ensino, como na Unify. E para falar desse tema, estamos com o Marcos Alvarenga, coordenador do curso de Pedagogia aqui da instituição. Marcos, dá uma dica para os nossos alunos, como eles podem fazer para se adaptar melhor a esse modo remoto de aulas? Sabedoria e paciência, né, Gui? Porque realmente é uma novidade para todos, inclusive para os professores. O nosso perfil de instituição e até o nosso grande calor é a presença física. Uma vez afastados, precisamos nos reinventar. Então a gente está tentando se reinventar da melhor maneira possível, tentando trazer para os nossos estudantes ferramentas que já estão acessíveis no dia a dia deles, por exemplo, o Facebook, um ou outro portal que eles trabalham melhor, situações onde eles permeiam com naturalidade. Então a primeira coisa que a gente pede para os nossos estudantes é que eles tenham essa sabedoria de transitar por esse processo. É novo para a Unify, é novo para o professor, é novo para ele. Então, quanto mais a gente tiver paciência e capacidade de compreender que só na hora que a gente estiver junto, imbuído do mesmo propósito, haverá uma evolução acadêmica, a gente consegue ir para frente. A dica principal talvez seja essa, que quando nós estivermos nas nossas atividades remotas, haja muito mais disciplina. Quando eu falo disciplina, é aquela disciplina diferente do ficar quietinho, mas uma disciplina de saber a hora de falar, saber como conduzir uma pergunta. Tem muitas ferramentas que a gente está usando, onde o áudio do aluno entra junto com o áudio do professor, o que é muito bem-vindo.
do ponto de vista tecnológico é fabuloso. Só que num primeiro momento talvez seja necessário conversar por chat, deixar o microfoninho da câmera desligada, para que possa de fato estar participando da aula, tá? Para que possa estar interagindo com o professor no momento correto, né? A gente via muito os youtubers, né, mandando comentar, falar, que eles iam dar resposta. Então os professores estão vivenciando esse procedimento, né? Nas suas lives eles recebem sim as interações, eles leem as manifestações dos alunos e aí eles vão respondendo ao seu tempo. Nós já fizemos alguma experiência e isso foi bem sucedido até agora. Falando das suas experiências, como tem sido esse primeiro contato com os alunos da pedagogia? Olha, Gui, acho que está sendo muito valoroso porque eles estão, para eles talvez seja duplamente interessante. O primeiro é que eles estão tendo a oportunidade de verem professores buscarem o inesperado. Ninguém planejou viver isso. Os planejamentos que os professores enviaram, os cronogramas que eles enviaram para o coordenador, falo isso dos meus profissionais, eles foram maravilhosos, mas de presença física. E de repente, em poucos dias, se rompeu todo esse planejamento e se houve uma necessidade de adequação. Qual é o professor que não passa por isso na sua sala de aula por infinitos motivos? Não desejamos que isso aconteça, mas de repente é um atraso de um dia, uma doença, alguma coisa que faz com que o professor tenha que repensar o seu planejamento. Então os nossos alunos, os nossos estudantes de pedagogia estão vendo esses profissionais agirem dessa maneira. Estão reconhecendo esse esforço redobrado desses profissionais. Para eles futuramente vai ser ótimo. Eles estão percebendo que o professor não pode ficar parado. Professor tem que estar em movimento. Professor tem que estar onde o aluno está. Nesse momento, se o aluno está na web, professor tem que estar na web. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que para o professor, para o aluno de pedagogia, ontem eu percebi uma coisa muito interessante numa das lives. Alguns alunos que participavam pouco da aula, no que se refere a argumentar, puxa, deram um banho de argumento na nossa live do Facebook, trouxeram um monte de contribuição. Então, assim, está se criando um novo perfil, né? O nosso profissional, por exemplo, falo pela pedagogia, mas os meus colegas coordenadores devem falar dos cursos deles também. O professor hoje, que está sendo formado aqui na FAI, o pedagogo, ele vai ter duas características muito interessantes. Ele vai ser um professor extremamente participativo e em movimento. Esse momento, pessoal, é hora só da participação. O movimento, a hora que a gente voltar aqui, eu garanto para vocês que a gente vai ter aulas fantásticas, muito práticas, de muito movimento, agitação, como a gente estava tendo. Mas agora é hora de treinar o intelectual, que é tão importante quanto. Então, acho que assim, esse momento está sendo... Temos que enxergar situações muito valorosas. É o que eu falei, é uma pena parar. É uma tristeza parar, ainda mais por uma situação tão delicada, que é a questão de saúde pública. Mas já que a gente parou, aonde é que a gente pode se reinventar? E aí tem Facebook, e aí tem aplicativos, tem o nosso portal. O professor não pode pensar que ele tem que simplesmente pendurar uma matéria e ficar esperando que aquilo aconteça. Ele tem que estar presente, ele tem que mostrar para esse aluno que é o momento de abraçar a comunidade escolar. É a hora de abraçar os nossos estudantes e mostrar, estamos juntos. À distância, abraçar online, pelo amor de Deus. Estamos juntos. Esse momento é um momento de disciplina, de aprendizado. Então é o que eu brinquei com a molecada hoje. Álcool gel, Facebook, Zoom e sabedoria não é férias, não é EAD, porque também não é um EAD. EAD é uma outra proposta, é regime letivo remoto. Estamos todos em home office, estamos todos abraçados virtualmente, fazendo a coisa acontecer. E para falar sobre os aspectos psicológicos que envolvem as crianças nesse período de coronavírus, novamente conversamos com a psicóloga e professora da Unify, Betânia Alves Veiga Delagre. Está no ar mais um Plantão Ajuda Aí e novamente estamos com a professora Betânia. Professora, primeiramente, muito obrigado pela participação e ela está aqui hoje para falar dos aspectos psicológicos que envolvem as crianças, principalmente nesse período de pandemia de coronavírus. Professora, então fala para a gente quais são esses aspectos. Como os adultos, nós temos também crianças ansiosas. E a ansiedade pode levar também a um aumento desse medo, porque a ansiedade é um medo precipitado, né? Aquilo que vai acontecer. Então a criança, ela pode ter medo de perder seus pais, perder os seus avós. E a gente tem que pensar muito no pensamento da criança, na capacidade que a criança tem de imaginar,
né? Então, assim, a gente tem todas as determinações, as orientações que são dadas às crianças, como lavar as mãos, como falando sobre o vírus, mas ela pode entender isso de outra forma. Então, é muito importante que nós fiquemos atentos a justamente essa forma de imaginação, essa forma de pensamento da criança. E observar, por exemplo, se essa criança, como que essa criança está dormindo, se há um aumento de pesadelos, né? Então, acompanhar esses aspectos psicológicos da criança é muito importante, notadamente nesses medos que ela tem do controle dos pais, se os pais estão bem, o que vai acontecer. Então, a gente tentar, na verdade, acompanhar esses aspectos que podem vir em algumas crianças nesse momento. De forma geral, as pessoas têm que ter cuidados redobrados com a higiene, mas como os pais e cuidadores devem passar isso para as crianças? Essa forma, eu vou colocar assim, a maneira, né, com que os pais colocam isso para a criança é extremamente importante. Porque os próprios pais podem colocar no seu tom de voz, no jeito que conversa com essas crianças, uma obrigatoriedade, um medo, passar para eles assim: ô menino, vai lavar a mão, já te falei, você já lavou a mão, quantas vezes eu preciso falar? Ao invés de colocar para a criança de uma forma realista e lúdica também. Nossa, olha lá, vamos lavar a mão, agora chegou a hora da gente fazer mais uma brincadeira de lavar as nossas mãos. Enfim, eu estou falando de uma maneira mais lúdica, dando esse exemplo, mas é buscar alternativas na maneira, da forma que isso vai ser colocado para as crianças. Perfeito. E nesse período de quarentena, como os pais podem fazer para a criança às vezes não ficar estressada nesse período? É uma preocupação grande com relação a isso, né? Então, assim, manter a rotina da criança, uma rotina que possa ser dividida entre atividades lúdicas, jogos, brincadeiras e também atividades de escola, né? Situações em que ela precisa manter-se ativa, que ela precisa fazer leituras, que ela precisa fazer escrita. Então, assim, manter uma rotina com essa criança é extremamente importante. Eu sei que isso é tudo muito complicado porque os pais também precisam se dividir entre o seu próprio trabalho, dentro de casa, tendo que cuidar das crianças. Eu já vi, por exemplo, algumas mães conversando comigo via o telefone: peraí, deixa eu acudir aqui meus filhos, né? Então, eu acho que toda essa questão precisa sim ser gerenciada, ser organizada, mas manter a calma. E eu gostaria muito de ressaltar a paciência que os pais devem ter, né? E principalmente escutar os seus filhos nas suas ansiedades, para que eles possam entender e propor atividades lúdicas, não direcionadas. Quando a criança brinca, por exemplo, de faz de conta, principalmente as menores, que faz parte do contexto delas, elas, na brincadeira, elas vão colocar suas angústias. Então, isso é muito importante que seja um canal para que ela possa reequilibrar os seus aspectos emocionais. Perfeito, professor. Então, muito obrigado pela participação. Então, essas são as dicas de hoje. Fique atento às nossas redes sociais, onde postamos diariamente várias observações e orientações sobre o coronavírus. No próximo bloco, melhores momentos da entrevista com o infectologista André Giglio. A gente volta já. Entre uma jogada e outra, eu pensava: que facul eu faço no ano que vem? Aí tomei a decisão. Humanas na Unify é a minha cara e é pra lá que eu vou. Unify. É tudo isso e muito mais. A intenção disso é o quê? Informar, né? Dar aí uma melhor perspectiva para aquele que precisa declarar, e quando ele precisa de um profissional, a gente indica aqueles que têm São João, né? Então, esse objetivo é plenamente social, que a Unify já faz há alguns anos, procurando esclarecer as dúvidas sobre o imposto de renda. Entre uma partida e outra, eu pensava:
Que faculdade eu faço no ano que vem? Aí tomei a decisão. Exatas na Unify é a minha cara. É pra lá que eu vou. Unify. É tudo isso e muito mais. Confira os melhores momentos da entrevista sobre coronavírus com o médico infectologista e professor da Unify, André Giglio. O coronavírus também tem afetado muito a economia global como um todo, com o dólar se aproximando até quase aos R$5. Agora, sobre produtos de importação e exportação, é possível se contagiar com coronavírus a partir de algum produto que veio da Europa ou da Ásia, por exemplo? Isso é muito improvável. Então, a gente tem várias referências aí que descartam essa via aí de transmissão, né? Porque seria muito improvável o vírus, né, sobreviver nessas superfícies, né, às vezes em condições de temperatura, de umidade inadequadas. Então, receber um produto da Europa, receber um produto da Ásia, não seria uma situação de risco aí para se infectar. Além de observar como serão os próximos casos, mudando agora um pouco de aspecto, em 2009 a gente teve uma pandemia também da H1N1. A gente pode tirar alguma lição daquela pandemia ou são duas coisas completamente isoladas? Não, são vírus diferentes, mas a situação em si é muito parecida, né? Ambas as situações foram decretadas epidemias, são vírus respiratórios, têm quadros clínicos muito parecidos, então dá sim para a gente utilizar o que foi aprendido, né, nessa epidemia anterior, que é basicamente assim, os serviços de saúde se organizarem e se prepararem para receber possíveis casos, né? Então, só de ter essa experiência anterior e hoje em dia, né, com o fluxo de informação que a gente tem, a capilaridade da informação entre as vigilâncias, né, os serviços de saúde já se preparando, a tendência é que a gente passe por essa situação de uma forma até mais tranquila. O epicentro do coronavírus, bem no começo do ano, foi na China, onde tivemos inúmeros casos, tanto de infecções quanto de óbitos. Entretanto, com o passar das semanas, a gente teve uma diminuição dos casos. Isso é uma luz no fim do túnel para a gente? Então isso mostrou justamente qual foi o curso da epidemia lá. Então, se a gente observar os dados, a epidemia na China praticamente acabou, né? Então tem pouquíssimos casos novos sendo detectados a cada dia, né? Então a gente viu, né, que naquele começo os casos subiram vertiginosamente, né, atingiram um ápice e aos poucos foram diminuindo os casos novos. Justamente porque as pessoas que se infectaram ou foram se curando e aquela pequena porcentagem acabou falecendo. Então o número de suscetíveis foi sendo eliminado, né? Então isso é o que a gente vai observar aí ao redor do mundo, mas aí o tempo em que isso vai se desenvolver é praticamente impossível de prever. A gente está ainda no início da subida do número de casos no mundo. O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi um homem que voltou de viagem da Itália e ele teve que passar um período de quarentena aqui no Brasil. A quarentena realmente ajuda a pessoa? Então isso ajuda de fato a evitar o espalhamento da doença, né? Porque essa quarentena, que na verdade para essa doença são 14 dias, né? Que é o período máximo de incubação, ou seja, seria o período máximo que a doença demoraria para aparecer numa pessoa que se infectou, né? Então quer dizer o quê? Se ela passou por esses 14 dias e não apresentou nenhum sintoma, quer dizer que ela não se infectou ou teve uma infecção assintomática. Então, terminado esses 14 dias, ela poderia voltar ao convívio normal porque ela não teria mais risco de transmitir. Todas as pessoas que viajaram à Europa nas 2 últimas semanas, elas deveriam passar por um período de quarentena? Então, isso para pessoas com sintomas, certamente sim, né? Um isolamento domiciliar, né? Agora, para pessoas que não têm sintomas, seria recomendável, né, evitar exposições, né, estadas em ambientes com aglomerações de pessoas, ambientes fechados, né? Restringir contatos com outras pessoas em ambiente domiciliar, se possível, né? Porque pode ser que ao longo desses 14 dias, dia de quarentena, a pessoa passe a desenvolver sintomas. Então, para as pessoas que estão retornando de áreas com intensa circulação do vírus, é algo recomendável. Mas falando de higiene mesmo, o que a gente pode fazer para evitar o contágio com o coronavírus? Então aí é interessante dividir nas pessoas que têm sintomas e naquelas que não têm sintomas. Então quem tem sintoma respiratório, o ideal é que, na medida do possível, né, evite, né, se expor em ambientes com aglomeração de pessoas, né? Se isso for inevitável,
adotar medidas para evitar a dispersão de vírus, né? Então, nesse tipo de vírus, a dispersão é através de secreções respiratórias. Então, na fala menos, né, mas com espirro e com tosse, né, a gente dispersaria essas partículas infectantes. Então, se a pessoa for tossir e estiver num ambiente fechado, por exemplo, o ideal é que bloqueie a tosse, né, colocando o braço na frente, ou um lenço descartável, justamente para evitar a dispersão dessas partículas, que são justamente aquelas infectantes. É isso para as pessoas que têm sintoma. Para quem não tem sintoma, o ideal é, se possível, manter distância de pessoas que estejam assintomáticas, né, de pelo menos 2 metros, que essas partículas não conseguiriam chegar até elas, e sempre ter muito cuidado com a higiene de mãos, né? Porque não adianta também a gente ter essa preocupação e tocar uma superfície contaminada e levar a mão suja a alguma mucosa da face, né? Principalmente nariz e boca, né? Então, evitar tocar essas regiões com a mão e sempre higienizar as mãos, porque a gente está todo momento tocando em superfícies e nessa superfície tem o potencial de ter contaminação. Então, se a gente estiver lavando as mãos com uma certa frequência e evitar levar as mãos ao rosto, isso ajuda a prevenir doença. Mas falando de higiene mesmo, o que a gente pode fazer para evitar o contágio com o coronavírus? Então aí é interessante dividir nas pessoas que têm sintomas e naquelas que não têm sintomas. Então, quem tem sintoma respiratório, o ideal é que, na medida do possível, evite se expor em ambientes com aglomeração de pessoas, né? Se isso for inevitável, adotar medidas para evitar a dispersão de vírus, né? Então, nesse tipo de vírus, a dispersão é através de secreções respiratórias. Então, na fala menos, né, mas com espirro e com tosse, né, a gente dispersaria essas partículas infectantes. Então, se a pessoa for tossir e estiver num ambiente fechado, por exemplo, o ideal é que bloqueie a tosse, né, colocando o braço na frente, ou um lenço descartável, justamente para evitar a dispersão dessas partículas, que são justamente aquelas infectantes. É isso para as pessoas que têm sintoma. Para quem não tem sintoma, o ideal é, se possível, manter distância de pessoas que estejam assintomáticas, né, de pelo menos 2 metros, que essas partículas não conseguiriam chegar até elas. E sempre ter muito cuidado com a higiene de mãos, né? Porque não adianta também a gente ter essa preocupação e tocar uma superfície contaminada e levar a mão suja a alguma mucosa da face, né? Principalmente nariz e boca, né? Então, evitar tocar essas regiões com a mão e sempre higienizar as mãos, porque a gente está todo momento tocando em superfícies e nessa superfície tem o potencial de ter contaminação. Então, se a gente estiver lavando as mãos com uma certa frequência e evitar levar as mãos ao rosto, isso ajuda a prevenir doença. Quando devo procurar um serviço médico? Nesse caso, que assim, é algo que é frequente de acontecer, né? Então, agora, nas últimas semanas até teve uma queda de temperatura e várias pessoas estavam meio doentes e tal. Então, se a pessoa não teve deslocamento ou não teve contato com o caso suspeito, então o risco dela ter o coronavírus, nesse momento, é praticamente zero, né? Então, muito provavelmente, ela tá com uma infecção por um outro tipo de vírus, né? Pode, eventualmente, ser influenza, um parainfluenza, um metapneumovírus, enfim. Algum outro tipo de vírus respiratório. Então, se a pessoa, pela intensidade dos sintomas que ela tem, não procuraria o serviço de saúde, não é agora que precisaria procurar, né? Então, os hospitais, os pronto atendimentos, devem ainda ser reservados para os casos mais graves, né? Então, se a pessoa tem sintomas, mas eles não são intensos a ponto de necessitar uma ida ao serviço de saúde, deve ficar em casa, né? As medidas, repouso, hidratação, alimentação, medicações sintomáticas, que isso vai resolver. Então, a calma nesse momento é um dos principais remédios para evitar aglomerações, evitar, às vezes, um surto desnecessário, né? Então é justamente isso, evitar pânico. Então, isso é repassado pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades, né? A Sociedade de Infectologia vem reforçando esses conceitos ainda. A gente não tem motivo para ter pânico, né? Isso só atrapalharia, né, a condução dos casos. A gente está preparado, a gente tem hospitais, tem leitos em número suficiente para atender possíveis casos. Então, a mensagem é que a gente não deve ficar atento, né, à evolução dos casos, mas de maneira alguma instalar uma situação de pânico. O Unify Acontece fica por aqui. Lembrando que você pode rever as entrevistas nas redes sociais da TV Unify. Se todos contribuirmos, logo resolveremos esse problemão. Fique em casa. #Todos contra o coronavírus. Até mais.
Entre uma jogada e outra, eu pensava, que